hoje é dia de Theo Lamounier, CEO da Bybank, que está aqui com a gente, é nosso colunista toda quinta-feira no Central 98 e hoje vindo falar sobre mistério. Soltar a trilha para Theo, porque tem um mistério rolando aí, Theo, envolvendo a Nubank, né? O que está acontecendo? Conta pra gente. Bom dia para você, bem-vindo ao Central mais uma vez. Bom dia, Carol, bom dia, João, e bom dia para o nosso ouvinte, para quem está assistindo, né? Porque agora é multiplataformas, então tem que prestigiar todo mundo. Pega até no tijolo, viu, meu filho? Em qualquer lugar. Ô, Carol, você sabe que, assim, todo mundo... Há um consenso que o Warren Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos. E também não há um consenso, né? É um fato que as ações do Nubank, desde que estrearam na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, não param de cair. E aí fica aquela pergunta, por que o maior investidor dos Estados Unidos continua acreditando na Nubank, sendo que as ações, o preço e os outros investidores estão vendendo suas posições, fazendo com que o preço caia? E aí, a primeira coisa que a gente traz para o ouvinte do 98 é o seguinte: o Warren Buffett, na prática, ele não é um investidor como as outras pessoas. O negócio dele não é comprar uma ação hoje para daqui a 10 anos essa ação estar valendo mais dinheiro. O negócio do Warren Buffett é receber dividendos dessas empresas. Ele quer, no final das contas, o lucro. Para ele, no final, não importa se a ação subiu 100, se ela caiu 200. Ele quer comprar a ação barata no presente e ele quer que essa ação no futuro pague para ele uma quantidade boa de dividendos. E aí, como é que o Warren Buffett faz para avaliar isso? Qual que é a relação de custo? Eu até estou com o celular aqui para a colinha, porque são muitos os números que eu vou poder usar para justificar. Qual que é a diferença do Nubank para os outros grandes bancos aqui no Brasil? O que torna o Nubank uma empresa escalável e como que o Warren Buffett vai pensar? Primeiro, é que ele vai pensar em longo prazo. Ele quer olhar para o Nubank por 30 anos, por 40 anos. Ele não vai olhar num cenário curto de tempo. Então, ele está pouco se lixando se a ação do Nubank está caindo, se ela está subindo. Ele acha que ele fez um bom negócio no momento que ele comprou. E aí, alguns números que talvez comprovem que ele fez um negócio. Existe uma métrica, um dado que as empresas olham para poder avaliar seus custos. Uma delas se chama OPEX, que é Operational Expenses, que é basicamente custo operacional, que é quanto que você gasta para manter sua empresa rodando. E você olha esse OPEX, essa medida pelo número de clientes. Quanto que você gasta para ter um cliente no seu negócio? O Nubank gasta, em média, $6 para ter um cliente no negócio dele. Então, por exemplo, o João, se ele tiver um cartão da Nubank, quer dizer que o João custa $6 para a empresa. Os outros grandes bancos do Brasil, os outros 5 grandes bancos, eles gastam, na média, $120 por cliente. Isso quer dizer que o custo por cliente, quanto que o João custa lá pelo bancão grande, pelo Nubank, ele custa 95% a menos no banco grande em relação ao próprio Nubank. Outra métrica que o Nubank, que o Warren Buffett analisa, é que para cada funcionário, esse funcionário tem 14 mil clientes, enquanto isso num banco grande é o seguinte: um funcionário lida com mais ou menos 700 clientes. Então você vê por essas duas métricas simples que o Nubank ele expande a sua base de receita sem expandir sua base de custos. E nesse lado da receita, hoje o Nubank ele paga por média, um cliente deixa em média de receita no Nubank $16. Os bancões, a média de receita de um cliente é $300. Mas você analisando essa relação de custos, quanto que o cliente custa e quanto que ele traz de receita, você vê que o Nubank tem a possibilidade de expandir a sua receita em 20 vezes, sem que isso, do outro lado, impacte nos custos. Então, ele faz lá a matemática e dizem que o Warren Buffett faz todas as contas de cabeça, ele não usa papel para isso, ele vê, custa muito pouco no cliente e ele tem muita possibilidade de trazer receita. Ele faz aquela aquisição e vai receber dividendos em longo prazo, sem entrar nessa confusão que a maioria dos investidores faz no dia a dia. Eu quero comprar uma ação para daqui a um mês, 6 meses ou um ano ela está valendo mais. Não, ele comprou, ele acreditou, analisou os fundamentos e viu que ele estava ali possivelmente fazendo um bom negócio. Mas, de qualquer forma, mesmo pensando nesse longo prazo e na questão dos dividendos também, não tem que ter uma preocupação com o valor dessa ação lá na frente? Tá? De qualquer forma, assim, isso não é uma constante quando você fala de investir na Bolsa de Valores, né? Aí eu comprei, eu acredito, fiz as contas, vi o custo, mas assim, mesmo a longo prazo, ele não está esperando que lá na frente
mesmo gerando dividendos, essa ação aí esteja mais valiosa do que na data que ele comprou? Carol, aí falando especificamente do Warren Buffett, o Warren Buffett ele não é um investidor tradicional que quer ver ali a expansão do seu patrimônio. O que ele está montando é uma carteira para que ele tenha renda passiva. E são duas estratégias de investimento completamente diferentes. Para alguns tipos de pessoa, quando você está investindo, de fato, você precisa que aquele valor se expanda. E, no geral, isso aí é uma métrica que existe lá nos Estados Unidos. Se a empresa não quebra, a tendência dela é que em 10 anos ela aumente de valor. Mas vamos desprezar isso nesse momento, porque uma das maneiras interessantes e inteligentes de você investir é desprezar, de fato, o preço daquela ação, entender que você fez um bom negócio no presente e montar uma carteira de dividendos seguras, você ser sócio de grandes empresas para que lá no momento da sua aposentadoria você tenha ali a colheita de bons dividendos, ou seja, de uma renda passiva. O Warren Buffett fala um negócio que é muito interessante. Se alguém está sentado hoje na sombra de uma árvore, quer dizer que a outra pessoa no passado plantou aquela árvore. Mas, assim, o mais interessante disso tudo é como que a inovação e a tecnologia tornaram os serviços mais eficientes. A gente sabe que banco é ali uma casa de desperdício de dinheiro que custa muito para manter toda aquela estrutura. E do outro lado você tem o Nubank, que é considerado uma startup, uma empresa alavancada em tecnologia que é muito mais eficiente. Um cliente custa muito menos e ainda tem a possibilidade de gerar muito mais receita. Então, e tem um efeito reverso, vamos dizer assim, o Warren Buffett, ele investindo e falando sobre isso, dando mais publicidade, também pode ter um efeito para a Nubank? Com certeza. Assim, geralmente o Warren Buffett, ele é, como é que eu vou explicar? Ele é o motor do trem, né? O carro principal do trem que vai puxar um tanto de gente atrás. O Warren Buffett entrou na Nubank antes da Nubank ser listada em bolsa de valores. E esse investidor âncora, ele traz um tanto de gente consigo. Quando o Warren Buffett entrou, consequentemente, numa próxima rodada de investimentos, o Nubank levantou muito dinheiro também. E isso aí pesa bastante. Na hora que você vai para o mercado do varejo, que é onde que ele está hoje, isso não tem tanto peso. As pessoas elas não são tão racionais. Pô, se aquele sujeito está vendo alguma coisa ali, eu vou ver também. Mas no mercado institucional, isso aí teve bastante peso. Eu falei dessa pergunta lembrando do Elon Musk, porque a gente, né, claro que fazendo uma comparação aqui, quando a gente viu o Elon Musk falou, vou comprar o Twitter, a ação do Twitter subiu, porque muita gente queria comprar e tudo. Quando teve os problemas todos, ao contrário, né, ele não quer mais o Twitter e aconteceu a situação totalmente ao contrário, o pessoal vendendo e as ações só caindo. Por isso que eu fiz esse paralelo, eu fiquei pensando nisso. É mais ou menos a mesma coisa, né, Theo? É exatamente a mesma coisa. Tem um negócio que, por acaso, eu falei muito nos vídeos lá no YouTube da Buybank nas últimas semanas, que é o seguinte: aquilo que todo mundo já sabe está incorporado no preço, ou vai se incorporar no preço. Se o Elon Musk tem uma informação, por exemplo, ou o Warren Buffett, todo mundo julga que essa informação é relevante e vai fazer o mesmo movimento. Pô, se o Elon Musk está vendendo é porque tem algum fundamento de venda, eu vou vender também, ou se ele está comprando, eu vou comprar também, e isso influencia o preço das ações. E agora, o Musk adora fazer isso. Né? Adora mesmo. Agora, Theo, a gente está falando aí, né, de um investidor diferente, com uma mentalidade diferente. Isso vale também para a gente, meros mortais? Seria um pensamento estratégico a gente aplicar isso no nosso dia a dia, ou é só para quem tem muito dinheiro? Carol, isso não é só para quem tem muito dinheiro, porque veja que você pode comprar a ação de uma boa empresa pagadora de dividendos com, sei lá, qual que é o tamanho de uma ordem mínima, mas vou colocar R$50 na Bolsa de Valores do Brasil. Se você enxerga aí no Brasil, a gente consegue ver isso muito claramente em algumas empresas, que elas são boas pagadoras históricas de dividendo, uma maneira de você montar uma renda passiva, seja para a sua aposentadoria ou para você ter um bom futuro confortável, é fazer o que o Warren Buffett faz. Compra aquela ação, e qual que é o tempo que eu vou carregar essa ação? Para sempre. Você quer receber o lucro que aquela empresa paga. Você não está pensando em se desfazer daquela empresa. Você quer ter ali uma renda passiva e viver tranquilamente. Aí, gente, Theo Lamonier, CEO da Buybank, falando com a gente, então, sobre esse caso curioso aí da Nubank e essa mudança também de mentalidade de pensar o investimento de uma nova forma, né? Que muitas vezes a gente fica preso ali no mais do mesmo e não pensa em outras alternativas na questão do investimento, na questão também de ter uma renda passiva, como bem disse Theo Lamonier. Theo, obrigada demais pela coluna de hoje. Theo tá com a gente toda quinta-feira aqui no Central 98, então semana que vem tem mais. Semana que vem tô aí. Tá aí, Theo, obrigada e até a próxima semana.